Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República, representa no Brasil de hoje a tentação de um atalho. Em primeiro lugar, é um atalho no método, na maneira de fazer. A força, a ameaça, a repressão, o grito. E, em segundo lugar, é um atalho no conteúdo. A redução das graves dificuldades estruturais que o Brasil enfrenta a questões de comportamento, de atitude e de moralidade. É um atalho a que o Brasil precisa resistir. Ele, Bolsonaro, pessoalmente, é um homem humilde, modesto, normal na interação com as pessoas. Mas ele, evidentemente, achou interessante encenar este papel de uma espécie de Mussolini brasileiro, que não cabe bem nele. Não é a verdadeira natureza dele. Por que lhe pareceu interessante este papel? E por que tantos brasileiros respondem positivamente a esta fantasia? A característica mais importante do Brasil é sua vitalidade. Uma vitalidade desmesurada, assombrosa, anárquica e quase cega. Mas a experiência cotidiana do brasileiro é uma experiência de humilhação, de exclusão, de supressão daquele dinamismo humano tremendo, impedido de transformar-se em ação construtiva e fecunda. Este é o cenário em que Bolsonaro deita e rola. E em que este papel falso, funciona para atrair simpatizantes. Vejam em duas grandes áreas em que a diferença entre aquela fantasia e a realidade brasileira se manifesta. Primeiro, a política de segurança, o combate ao crime. É a área em que Bolsonaro se especializou. Mas Bolsonaro desconhece em seu discurso a diferença fundamental entre dois tipos de crime: o crime organizado e o crime comum. O crime organizado resulta da fraqueza do Estado. É uma espécie de contra-Estado. Exige, sim, uma resposta de força do Estado. Não primitiva, não boçal. Com inteligência, com tecnologia, com aparato policial de grande qualidade. Mas o que mais diretamente aflige o povo brasileiro não é o crime organizado, é o crime comum, é a violência na rua. E esta é o resultado da desorganização social. Há países mais pobres do que o Brasil, como a Índia, em que o nível de violência na rua, no bairro, é muito menor. Por quê? Porque aqueles outros países têm um nível mais alto de organização popular na base. E onde a sociedade civil se organiza, a criminalidade comum desaba, porque há vigilância, monitoramento e sentimento de responsabilidade das pessoas umas para com as outras. Para o crime comum, o que precisamos fazer é combinar a presença e a inteligência policiais com a auto-organização comunitária.
promovida pelo Estado, por exemplo, pela contratação de vigilantes em caráter temporário, pela distribuição ampla de aparato de comunicação e pela utilização da política social como instigadora da organização comunitária na base. Aí sim, o combate ao crime, em vez de virar apenas uma negação repressiva, vira uma oportunidade transformadora. Agora vejam um segundo setor, em que fica clara a diferença entre a fantasia vendida por Bolsonaro e a realidade do Brasil. Bolsonaro propõe terceirizar a política econômica para um economista de direita. E esse economista de direita propõe desmontar o Estado brasileiro, liquidar os instrumentos da ação estratégica do Estado. E o que acontece quando o Estado é desmontado? Cai o último anteparo dos pobres diante do poder dos ricos. Portanto, aumenta a humilhação que deu origem àquela fantasia no início. Ao mesmo tempo, Bolsonaro se diz um nacionalista, mas se curva diante dos Estados Unidos, como se o protetorado que o Brasil sofre às mãos dos Estados Unidos se pudesse reconciliar com o soerguimento do nosso país. Há uma lição invariável na história. A rebeldia nacional nem sempre é premiada, mas a obediência é castigada invariavelmente. Nós precisamos, sim, de um Estado forte. Não para suprimir o mercado, a concorrência, a iniciativa descentralizada na economia e na cultura, mas para liderar os grandes projetos estratégicos que libertariam o povo brasileiro. A democratização dos acessos às oportunidades econômicas e educativas. Aí sim, estamos respondendo à experiência cotidiana da humilhação. Não com uma fantasia fácil, não com a tentação do atalho, mas com a lógica do empoderamento. E neste momento, um homem como Bolsonaro deixará de ser o nosso antagonista e passará a ser o nosso aliado.